E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Peter. Nossa aula de hoje é um experimento sobre a reflexão total da luz. A fim de elucidar tal tema, nós precisamos de um breve conceito sobre ângulo limite e o que seria reflexão total, Então vamos lá. Para que eu consiga tal reflexão, é necessário que o raio de refração forme um ângulo de 90 graus com a reta normal. Esse raio de refração a gente chama de raio rasante. E o ângulo de incidência acaba virando o ângulo limite, que é menor do que esse ângulo de incidência. Nesse primeiro meio, o raio de incidência ele parte de um meio mais refringente em direção ao meio menos refringente. E como que eu calculo essa refringência? A refringência ou índice de refração é dada pela velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. A velocidade da luz no vácuo é uma constante. Ela vale 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Então, revisando tudo rapidamente, condições para que eu tenha um ângulo limite, o raio de refração formar um ângulo de 90 graus com a reta normal, o ângulo de incidência ser maior do que o ângulo limite, e o raio de incidência partir do meio mais refringente para o meio menos refringente. Mas aí como que eu calcularia esse ângulo limite? Eu posso calcular esse ângulo limite utilizando a lei de Snell-Descartes, que diz que o índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo de incidência, que é igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo de refração. No lugar do ângulo de incidência, eu coloco o ângulo limite, e no lugar do ângulo de refração eu coloco 90 graus. Seno de 90 vale 1. Então, N1 seno de L é igual a N2. Seno do ângulo limite é igual a N2 sobre N1. Lembrando que o N2 ele é menor do que o N1. Então, eu calculo o ângulo limite fazendo o arcosseno do índice de refração do segundo meio sobre o índice de refração do primeiro meio. As fibras ópticas são utilizadas como meio de propagação da luz e têm diversas aplicações, como por exemplo para a transmissão de dados. Elas são formadas por um núcleo transparente de alto índice de refração, revestido por camadas cujos índices de refração são mais baixos. O fenômeno físico que permite a utilização das fibras ópticas é a reflexão interna total da luz, que a gente está vendo agora. Para que ocorra a sua reflexão interna, a luz é emitida para o interior do núcleo da fibra óptica em um ângulo mínimo, que a gente chama de ângulo limite. E isso faz com que a luz sofra sucessivas reflexões internas no interior da fibra óptica, sem que ela escape de lá. Dessa forma, a luz pode ser propagada por longas distâncias com o mínimo de perdas possível em sua intensidade, além de acompanhar o formato em que os cabos de fibra óptica estão dispostos. Então isso a gente vai elucidar através desse experimento, que seria pegar uma garrafa PET, fazer um buraquinho lá na parte de baixo, tampar o buraco e encher com água, por exemplo. O que eu vou fazer? Do outro lado do buraco eu vou colocar um laser, vou apagar a luz, vou tirar o tampão que está tampando esse buraco para que a água saia. Aí vocês vão acompanhar o caminho da luz, sendo mostrado na água mesmo, mostrando que a luz, como se a luz fizesse uma curva, embora não faça curva, a luz propaga de forma retilínea, você aprendeu isso em óptica, mas a luz vai parecer que está fazendo uma curva, como se fosse a reflexão interna total.